Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Razão Crítica. Hoje eu quero falar sobre um assunto que me apetece muito e é o preferido de um professor que é o meu melhor amigo, um professor de Sociologia. Por que certos símbolos nunca morrem? Ele ama simbologia e eu dedico esse episódio a ele. Bom, olha só, primeira coisa, nós vamos discutir aqui então esses símbolos que nunca morrem, que a gente vai chamar de arquétipos, e depois a gente vai amarrar com Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança, do George Lucas, que o ano que vem vai fazer 50 anos, hein? E esse filme é uma prova de que os símbolos nunca morrem, né? 50 anos e ainda faz muito sucesso a franquia. E também, na literatura, A República do Platão, especificamente o episódio do Mito da Caverna, tá? Para fazer aqui o diálogo do livro com o filme, amarrando toda a nossa reflexão aqui. Então vamos lá. O que são arquétipos para começo de conversa, né? Arquétipos são formas recorrentes da experiência humana. Eu gosto muito, mas muito de pensar, como professor de história, as continuidades e as rupturas. Muitas coisas surgem, muitas coisas acontecem, muitas coisas são feitas no mundo, personagens surgem, mas algumas continuam, persistem, apesar do espaço, apesar do tempo, apesar de todas as mudanças estruturais, etc, etc, e outras são rupturas, outras desaparecem, né? Vigora por um tempo e depois deixa de existir. Às vezes até volta num outro formato, numa outra roupagem, mas é efêmero e desaparece de novo. Então, olhar para a história é pensar rupturas e continuidades. Tá. O arquétipo são aqueles símbolos, aquelas figuras, aqueles modelos, padrões que acabam atingindo um status de universalidade e que vão além de épocas, séculos, vão além de sistemas de governo, vão além de fronteiras, continentes, épocas, enfim, religiões, superam tudo isso e se fixam no imaginário coletivo comum da humanidade. Isso é o que o Jung, que é um psicanalista, chamou de arquétipo. E ele diz que exatamente isso se fixa porque isso marcou indelevelmente a experiência humana. Os arquétipos, eles têm essa forma que eles ocupam o imaginário de uma forma tão bem ocupada, tão bem feita, que ele acaba não dando espaço para deixar de existir, não dando sopa para a inexorabilidade do tempo. Ou seja, ele supera o tempo. Eu amo coisas que superam o tempo, leis que superaram a prova do tempo, construções que superaram a forma do tempo, ideias. Por isso que eu amo ideias, porque não tem nada mais que supera o tempo do que ideias. Como dizia o personagem V, no filme V de Vingança, ideias são a prova de bala. Ele fala, por que você não morre? Ele fala, porque eu sou feito de ideias, e ideias são a prova de bala. Ideias não morrem. Então os arquétipos são símbolos, são imagens que remetem a coisas muito profundas, muito universais, que despertam o que há de essencial no ser humano e na sua relação com o mundo. Isso é um arquétipo. Talvez seja difícil definir arquétipo porque ele é muito amplo, ele é muito denso, ele é muito profundo e muito amplo. Mas o fato é que ele é uma forma que está gravada indelevelmente, ou seja, não dá para apagar no espírito humano. E aí, ele é recorrente, porque cada geração que nasce recebe o legado da geração anterior, quer seja pela educação, em casa, na escola, na igreja, quer seja por livros.
Eu aconselho vocês, as melhores conversas que vocês poderão ter na vida é falar com gente morta. Pessoas inteligentes amam falar com gente morta. E aí, né, como o filme diz, o sexto sentido, filme, eu vejo gente morta. Eu não vejo, eu falo com gente morta. Né? Olha aqui atrás de mim, muita gente morta e muita gente boa. Eu prefiro uma pessoa morta, boa, do que uma viva ruim. Né? Então, alguém que tem algo a me dizer, algo a me ensinar, do que quem não tem nada, tem conteúdo, não tem nada para me dizer. Então, esses arquétipos, eles são identificados, sobretudo no cinema e na literatura, pelos personagens tipo. O que são personagens tipo? Aqueles que atravessam épocas, culturas, por exemplo, o herói, o vilão, a mãe, o mentor, né, o mestre. Então, essas figuras que encarnam uma estrutura. Por exemplo, quando a gente fala o vilão, a gente está falando que é alguém que em si interpreta o mal. A gente vai falar do Darth Vader, a figura do mal encarnado. E aí você tem o herói, que é a figura do bem, a figura da ética, dos valores, né? Você tem, de repente, uma pessoa que encarna uma profissão, né? O médico, o advogado, que é né, chamado de o doutor, né? Porque é uma pessoa de reconhecido valor social, cuja profissão é de grande valor social. Os advogados amam colocar aquele adesivo, né? Sem advogado não se faz justiça. E os médicos, então, né? Sem gente, sem nós não tem saúde, não tem vida. Então, assim, isso vira um personagem tipo. São esses personagens muito caracterizados, muito fortemente tipificados. Né? E geralmente ele vem acompanhado com esse artigo definido, né? O mestre. O que é a figura? O que te vem à cabeça quando você ouve a palavra mestre? Então, como é que ele se veste? Como é que ele fala? Que tipo de coisa ele fala? Então, tudo isso está dentro do espectro do arquétipo, desse contorno que vai sendo preenchido. A partir da palavra, a nossa mente vai buscar no imaginário aquilo que é típico e a gente vai preenchendo e compondo esse contorno com o conteúdo. Né? Então, esse movimento, ele é extremamente interessante. Ele é um dos movimentos assim da mente e da vida humana, talvez mais interessantes que existam. Justamente porque ele tem essa força de ultrapassar gerações, como eu chamo, é um particular que atinge o universal. E quando ele atinge o universal, ele fala com todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Raça, credo, né, etnia, tempo que viveu, época, lugar, né? Então, isso para mim, assim, talvez eu fique até meio embargado para falar, né? As palavras começam a fugir ou elas se multiplicam demais, né? Fica meio verborrágico, mas é justamente por isso, porque tem tanta coisa chata, tem tanta coisa ruim, e aí quando a gente pega uma coisa dessa, os símbolos, o simbólico, parece que a gente quer falar tanta coisa, né? Porque tem mesmo muita coisa para falar, mas parece que quanto mais você fala, mais tem coisas que ficam de fora, escapam, você esquece. Então dá um pouco de ansiedade falar sobre isso. Mas tudo bem, continuemos. Então a figura do herói, a figura da sombra, do mentor, do duplo. O duplo é aquele que eu quero ser e ainda não sou por alguma razão. Né? Esses são modelos de arquétipo e que permanecem e prevalecem por várias razões, não é por uma razão, por várias razões. E aí a gente tem que fazer um tratado de psicanálise, de psicologia, para decantar tudo que está envolvido aqui. Então eu vou dar só uma noção, só para alimentar a nossa reflexão, para chegar no filme e no livro bem embasado, para a gente fechar a reflexão, tá? Então o que são, né, esses arquétipos, assim, dito de forma bem simples? Eles são estruturas simbólicas, que vão além da psicologia individual. Porque elas perpassam os sujeitos, elas são anteriores aos sujeitos, elas estão antes deles,
depois deles, vão permanecer depois deles, e mesmo aqui, no mesmo tempo, convivendo, elas estão acima dele, elas envolvem os indivíduos. O indivíduo está subsumido na esfera dessas estruturas simbólicas. Então, quando a gente lê Pierre Bourdieu, ele fala de toda aquela coisa simbólica, poder simbólico, violência simbólica, tudo simbólico, né? Ele esgotou para mim esse tema do simbólico. É isso. O arquétipo, ele é universal porque ele é estrutural, é um estrutural simbólico. Então ele consegue nos envolver. Ele é anterior, posterior, é como diz, ele está em todos os lugares, está acima, abaixo, do lado direito, do lado esquerdo, antes no tempo, depois no tempo, e eu vou passar e ele vai permanecer. Né? Então, é por isso que é legal, por isso que ele nunca morre. Como diria Schopenhauer disse, ele usou uma expressão, a indestrutibilidade do nosso ser em si. Querendo dizer o seguinte, que nós, enquanto indivíduos, sujeitos, nós morremos. É o nosso destino é morrer. Mas a gente continua como espécie. A espécie continua por força da vontade. É a vontade que articula tudo no universo para fazer a manutenção da espécie, né? Para eternizar, perpetuar a espécie. O símbolo é isso do ponto de vista estrutural, né? A estrutura é mantida pelo símbolo, e o símbolo mantém a estrutura. É uma simbiose ali. O símbolo é aquilo que resiste, porque ele é algo que não dá para dizer, como Jesus diria, né? Não perguntem onde está o reino de Deus, está aqui ou acolá, ele está dentro de vós. O símbolo é a mesma coisa. Não é? O símbolo está em todo lugar, mas principalmente dentro de nós, no nosso imaginário. A gente reconhece ele fora de nós, porque ele antes está dentro de nós. E como é que ele foi para lá? E quando ele foi para lá? Não faço a mínima ideia. Isso é coisa para psicanalistas, isso é coisa para anatomistas, não é coisa para filósofo, sociólogo ou historiador, que é o meu caso, nem cinéfilo, né, amante do cinema. Então, eu quero dizer que o arquétipo, ele tira a sua força a partir do momento do ato de estruturar o universo, estruturar o sentido narrativo. Né? Ele é um organizador do sentido narrativo. Quando eu olho para um arquétipo, um monte de coisa já se arranja na minha cabeça. Então, diante dessa imagem, eu já sei o que pensar sobre isso. Só que tem um perigo aí, né? O arquétipo, ele pode trazer aqueles juízos já prontos. Diante de um arquétipo, eu já entro naquela frase, eu já sei. E aí eu já acho que estou, né, agora está claro, agora está tudo certo, agora eu tive aqui uma epifania, uma intuição, está tudo pronto na minha cabeça. E não é bem assim, né? O arquétipo também pode ser um engano nesse sentido, né? Ele pode nos inclinar muito rapidamente para esses fechamentos, essas conclusões apressadas, tá? Então, por isso que a gente tem que reconhecer o arquétipo e tem que um pouco se acautelar diante do arquétipo, porque ele tende a nos resvalar para essa pressa da conclusão de pensar, eu já sei, eu já entendi tudo, eu já entendi figure out, né, o quadro total, né, eu já entendi tudo, e não é bem assim. Né? O arquétipo, ele ajuda a organizar o sentido narrativo, mas ele também pode incidir numa repetição simbólica. Uma repetição simbólica. Porém, é bom que esses símbolos se repitam sem esgotamento, sem seguir fórmulas. E esse é o grande problema de Star Wars, que é o filme que a gente vai falar. Os primeiros exemplares, por que eles duram 50 anos? Por que você assiste o primeiro filme, que é o episódio 4, de 77, e já vai fazer 50 anos e a gente se emociona cada vez que assiste? Mas por que os outros que vieram na sequência, principalmente os mais atuais, de 2000 para cá, a gente já tem aquela sensação de esgotamento, de repetição, porque virou fórmula. Então o arquétipo
corre esse risco de recair em fórmulas. E as fórmulas, eu já falei aqui no canal, elas são anestésicas, elas são um veneno para a reflexão. Enfim, não vou entrar muito mais em detalhes nisso. O cinema, o que ele faz com esses arquétipos? Ele reinventa os mitos. O cinema, ele não inventa nada novo, mas ele pega o mito, que é ancestral, é antigo, é imemorial, e ele reinventa, ele dá uma nova roupagem. É isso que é Star Wars, né? Você pega os arquétipos antigos, os mitos antigos, o vilão, o herói, né, e tudo mais, e você vai, o bem, o mal, essa luta intestina, universal, cósmica, e você dá nomes para esses personagens. Você chama de a força, e depois você chama de a escuridão, o lado negro da força, o lado escuro, né? Darth, que seria dark, né? É quase um dark, a julgar pela roupa dele, né? Por toda a instrumentália, parafernália dele, né? Então, o cinema pega tudo isso e reinventa, e repagina, e dá uma cara pop para isso. Embala tudo isso em tecnologia, em laser, em naves espaciais e órbitas, estações, né? A Estrela da Morte, e tudo aquilo fascina a música, né? Do John Williams, e tudo isso é reinventado. Tudo isso é trazido de volta. Ele resgata essas formas quase que arqueológicas do nosso imaginário a partir de uma reinvenção, de um repaginamento. Isso é o bom cinema. O arquétipos, então, é uma linguagem profunda. O arquétipo, ele vai buscar algo que está lá no pré-consciente, aquilo que é anterior à nossa consciência, aquilo que é anterior à nossa experiência. E ele está sempre dialogando com isso. O arquétipo é uma linguagem, uma espécie de linguagem subterrânea. E quando ele se encontra com algo que lhe é familiar, ele estrutura aquilo muito rapidamente dentro da nossa mente, né? O arquétipo, ele nos permite reconhecer padrões. Reconhecer os padrões para além da superfície. O que se repete, o que já é conhecido. Então, tem algo que se mostra para mim, mas parece novo, mas daí eu olho atentamente e aí eu já percebo os padrões e falo, isso já, agora eu estou num campo do reconhecido aqui. Então, como eu falei, tem um perigo nisso aí, mas também, né, o arquétipo, o simbólico, ele é o padrão, ele é o paradigma, ele é aquilo que volta, e volta por alguma razão. Né? Então, para fechar, nós temos que sempre perceber a permanência do simbólico no audiovisual. Como é que o audiovisual, que é simbólico, porque audiovisual, visual é imagem, imagem é símbolo, porque o símbolo é aquilo que representa alguma coisa, e a imagem, eu posso falar a palavra garrafa, mas depois eu tenho a imagem da garrafa, né? Eu não preciso ver o objeto garrafa. Diante da palavra garrafa, a minha mente já resgata a imagem do objeto garrafa. Não é? Então isso já é simbólico. Eu não preciso ter contato. É só a palavra que resgata a imagem. Pronto, eu já trabalho com essas duas coisas no plano simbólico. Eu não preciso da concretude da garrafa. Não é? Então o cinema faz isso o tempo todo. Pela imagem, pelo som, pela forma, ele resgata, ele ressignifica esse simbólico e ele faz com que isso permaneça. Ele faz que isso se torne memorável e que isso continue influenciando gerações, como é o caso do filme que a gente vai analisar, Star Wars Episódio 4. Todo mundo já sabe o filme de cor salteado, então não preciso contar a história. Eu só quero dizer do que ele se trata e como ele se encaixa no nosso episódio. Ele explicita numa chave pop a persistência de arquétipos que não morrem. Então tá tudo ali. Tá o herói, tá o vilão, tá o mentor, né, que ensina o bem e o mal. O que é o herói? O herói é o cara que passa por uma trajetória e nessa trajetória ele passa por uma transformação que leva ele de A a Z, de ser uma coisa para ser outra. Aí ele se torna nesse outro. O outro que se apresentava, que só flertava com ele, agora se concretiza ao final da trajetória. Você tem o bem, né, a força, você tem o lado negro, que é o mal da força e tal. Hoje em dia
não é mais politicamente correto falar isso, né? Então, o lado obscuro da força que representa o mal. Então, está tudo ali. Né? Os arquétipos fundadores da moralidade, principalmente ocidental, estão todos ali, ressimbolizados numa chave, numa roupagem pop, de cultura pop. E aí, não morre mesmo. Né? E aí vai renovando as gerações pelo legado que tem. Vamos comparar, então, o Star Wars, que eu já fui falando durante o episódio, com a República de Platão. Platão, sem dúvida nenhuma, intuiu o cinema. Quando ele falou do mito da caverna, ele estava intuindo o cinema sem se dar conta disso. Está tudo lá. Está lá a sala escura, a luz projetada no fundo da sala, as pessoas olhando para o reflexo, para as sombras projetadas na parede e muitas achando que aquilo é verdade, que aquilo é realidade. E outras estão ali, mas se dão conta de que aquilo é uma representação. Se dão conta de estar dentro da ilusão sem estarem alienados. O cinema parte da ilusão, mas você pode, dentro dele, tomar consciência como espectador crítico, estar o tempo todo ciente do que está acontecendo ali. Se permitir entrar no processo, né, se permitir entrar no filme Star Wars, mas perceber todos os elementos ali, a ideologia, perceber os elementos que estão sendo dispostos ali. Então, o mito da caverna é uma matriz filosófica do cinema. O cinema começa ali. E, para quem não conhece, espero que todo mundo conheça, mas para quem não conhece, na República, Platão conta essa história dizendo que homens que desde sempre vivem nessa caverna, acorrentados, virados para o fundo da caverna, e sempre contemplam as sombras daquilo que passa lá na entrada da caverna, as sombras durante o dia, né? A luz do sol reflete essas imagens e eles tomam essas sombras por realidade. Até que alguém se desprende das correntes, sai, vê o mundo lá fora como ele é, toda a sua plenitude, suas formas, cores, sons, e ele volta com uma missão, a missão de conscientizar os outros, olha, isso que vocês estão vendo não é a realidade. Porém, ele não é bem recebido, né? Ele é a figura do filósofo. O filósofo não é bem quisto na sociedade porque ele questiona, ele interroga, e as pessoas não gostam de gente que prefere alimentar a dúvida, alimentar a interrogação do que fazer afirmações rápidas e baratas, né? Então, ele é hostilizado pelos seus pares ali. Mais ou menos, né, o que acontece na vida real, acontece na caverna de Platão. Aquele que, vamos pegar o cenário político atual, aquele que tem uma visão do todo, que vê claramente, com nitidez, com clareza, ele não vai ser bem visto. Você precisa se posicionar, você precisa assumir um lado, e aí amar tudo desse lado e odiar tudo do outro lado. Ah, mas eu não estou em nenhum dos dois lados, porque eu vejo problemas nos dois. Aí você vai ser odiado do mesmo jeito, como se você tivesse escolhido um lado. Então você vai ser odiado por esse lado aqui, ó, como se você tivesse escolhido esse. E você vai ser odiado pela turma desse lado como se você tivesse escolhido esse. Então dá na mesma. Então Platão estava intuindo não só o cinema, mas também intuído toda a situação política da polarização. Não é? E por que isso volta? Volta porque são extremos. São paixões, né? Eu digo no caso da política. Alguém que a vida inteira viu o mundo de uma forma só, vai hostilizar aquele que chegar e falar, cara, existe a possibilidade de você estar errado. Quer pensar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Então, é possível que essa pessoa venha a ser hostilizada por aquele que não quer sair da sua zona de conforto, do seu estágio de alienação e quer continuar ali acreditando que existem verdades absolutas, sobretudo na política. É exatamente esse o lugar onde ela menos existe, a verdade. Né? Então, com vocês, Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança e a República de Platão, para fechar essa reflexão sobre por que símbolos nunca morrem. Tanto George Lucas
como Platão, sabiam que toda imagem deixa vestígio. Isso ficou claro na caverna de Platão. E razão crítica é uma forma amigável, sofisticada, de te ensinar a aprender a ler todos esses sinais.